Bom dia, meus amigos. Bom dia, são 10 horas em ponto, 2 de junho de 2018. Como eu havia prometido, hoje o nosso bate-papo aqui, inclusive na nossa fanpage do blog do Magno Silva, nós vamos falar sobre a tributação dos combustíveis. É o assunto mais comentado do momento, dos últimos dias, tendo em vista aí a grande repercussão aí dessa paralisação que aconteceu e que circula um comentário aí na internet, né, a propagação que poderá haver uma nova paralisação aí por parte da categoria dos caminhoneiros, e a gente vai falar hoje inclusive sobre, né, o assunto mais comentado, que é a tributação dos combustíveis, seja o diesel, a gasolina, o etanol. E nós vamos receber um convidado aí numa live paralela, simultânea, né? O advogado, o doutor Márcio, tributarista. Então a gente vai convidando a todos aí para estarem curtindo, né? Comentando a nossa live, para que vocês possam participar, né? E interagir conosco relacionado ao tema tão importante que é a tributação dos combustíveis, ok? Vamos lá, vamos convidar aqui o nosso doutor Márcio, que vai fazer a participação. A gente agradece a todos aí que vão acompanhar pela fanpage do blog do Magno Silva, tá? Pelo perfil do Magno Silva também, vai poder acompanhar e interagir conosco e tirar as dúvidas, ok? Então é isso, são 10 horas e 3 minutos, 10 e 3, 2 de junho de 2018. O tema hoje será a tributação dos combustíveis. Vamos conversar aí com... Vamos aqui chamar o Márcio. Ele vai participar dessa live simultânea, está no Rio de Janeiro. Estou só aguardando o doutor Márcio entrar para a gente poder fazer a participação. Quero mandar um abraço aí para o Carlos Guto Siqueira, que está nos acompanhando. Estou só aguardando aí o nosso convidado hoje da live, Dr. Márcio, tributarista. Mandar um abraço aí para o Carlos, que está nos acompanhando aí, grande Carlos. Ele está lá na Flórida, está na América, né, Carlos? É nosso conterrâneo aí daqui da região.
Vamos lá, pessoal. Agora a gente... Márcio, tá? Ele que vai fazer parte de uma live simultânea aqui do blog do Magno Silva. Tá? A gente está fazendo a conexão aí com ele. Doutor Márcio é advogado e professor, especialista em Direito e Processo Tributário, tá? Pós-graduado em Direito Tributário, Direito Público, Direito Previdenciário e Docência do Ensino Superior, membro da Comissão de Assuntos Tributários da OAB e membro da Comissão de Direitos Previdenciários da OAB Barra da Tijuca. Doutor Márcio, um bom dia, é um prazer estar recebendo aqui nesta live. Hoje o tema é tributação dos combustíveis. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo Magno, na qual já deixo um grande abraço a você e Magno Silva, todos os amigos aí do seu blog, do blog Magno Silva, que é uma ferramenta importante aí de informação, tanto aos acadêmicos, aí, aos profissionais do direito e também à sociedade em geral. Deixo também um abraço a todos os amigos da região, Macaé, ao presidente da OAB local, Dr. Fabiano Pascoal, meu amigo, feito também um grande trabalho aí na seccional. Todos os amigos da região, da Estácio, a turma de Direito da Estácio, os amigos da UF, enfim. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar o amigo aí, o Carlos Guto, e todos que vão aí participar desse tema. É um tema bem complexo, mas já visto que tantas informações desencontradas e contraditórias existentes aí relacionadas à tributação. Estou vendo meu amigo Luiz Felipe, o André, enfim, a turma toda chegando aí para participar. Deixo um abraço para todos vocês e vamos conversar um pouco sobre essa tributação dos combustíveis, principalmente no tocante ao consumidor final, né, que somos nós, consumidores, ao que vamos abastecer nossos veículos e tendo toda essa confusão aí, essa greve dos caminhoneiros, que é uma greve legítima pelo trabalho dele. A culpa não é dos caminhoneiros, mas o reflexo dessa greve foi muito prejudicial a todos nós. Não é? Você ia no mercado, não tinha alimentação, isso é muito preocupante. Chegamos numa situação bem complexa aí no país. O reflexo da greve, mas a culpa não é, na minha opinião, também dos caminhoneiros. Enfim, o doutor Fábio aí, meu primo, amigo Fábio Jardim Rigueira, grande advogado de Cabo Frio e região. Então, um grande abraço aí a todos vocês. Pois bem, E já entrando direto no tema, pode falar, meu amigo. sim, entrando no tema, é como o senhor falou, a gente hoje vê nas redes sociais distorções, né, por parte aí da população, sobre a questão de tributos, e nada melhor do que hoje a gente esclarecer, né, e a gente ter essa informação precisa, no qual o senhor é especialista na parte de tributação. De antemão, eu gostaria de falar, né, começar falando do que incide aí na gasolina, no diesel, no etanol, que são quatro impostos, né? Quatro impostos. Eu gostaria de saber aí, a princípio, né, a definição desses impostos para as pessoas que estão acompanhando aí a nossa transmissão, né? Até porque muitas pessoas não sabem aí o que é, qual o destino do PIS, do CONFINS, da CIS, do ICMS, né? Sim, meu amigo, essa questão aí da tributação, aliás, a gasolina é a nossa campeã nacional, né? Muitas pessoas pensam que aqui no Brasil é só a seleção brasileira que é a campeã de tudo. Não, na verdade, a nossa gasolina faz mais sucesso do que a seleção brasileira, porque a nossa gasolina é uma das mais caras do mundo. A tributação sobre a gasolina, para você ter ideia, chega em torno de 45%. Se nós formos colocar aí ICMS, a PIS, COFINS, PIS/PASEP, COFINS e a CID Combustíveis. E o detalhe é que não fica só na tributação, 45% chega em tributos. Mas o dono do posto de gasolina, por exemplo, ele arca com outros tributos sobre os combustíveis. O problema é muito grave, é muito complexo. A situação ela passa por vários meios para chegar nessa questão do combustível. Nós temos o problema que a gente vai falar um pouco mais sobre esse rombo da Petrobras, que, né, no estudo aí da Lava Jato entre 2004 e 2014,
segundo os peritos da Polícia Federal, chegou em 42 bilhões de reais. Nós sabemos que o combustível, até ele chegar na bomba, ele passa primeiro pela produção, ele tem toda uma cadeia, né? O combustível não sai direto da produção e vem para o nosso carro, não, ele vai passar pela produção, depois ele vai para as refinarias, da refinaria ele vai para a distribuidora e para a distribuidora então levar aos postos de combustível, onde vai ficar disponibilizado aí para todos nós, consumidores finais. E somos nós que arcamos, nós que acabamos arcando com esse valor total. Por quê? Porque esses tributos eles vão sendo repassados. E aí, principalmente a questão do ICMS, que é muito grave, é um valor assim exorbitante que nós vemos arcar. Mas respondendo a sua pergunta, dentro da gasolina, que é o combustível principal aí do nosso país, nós vamos acabar pagando aí aproximadamente 2% de CID combustível. O que é a CID? É a contribuição de intervenção no domínio econômico. É um tributo federal de competência da União, exclusiva da União, apenas a União pode cobrar. É um tributo também de característica extrafiscal, ou seja, esse tributo ele não precisa se submeter ao princípio do exercício financeiro seguinte. Ele pode ter as suas alíquotas estabelecidas ou reestabelecidas ou reduzidas direto, sem ter que suportar esse prazo aí do exercício financeiro seguinte, devendo apenas aguardar o princípio da anterioridade nonagesimal, precisando pelo menos aguardar os 90 dias. Mas esse CID de combustíveis, embora ele seja extra fiscal, utilizado aí no valor de 2%, ele não tem um valor significativo na nossa bomba de gasolina. Porque 2% apenas é um valor irrisório se nós formos comparar, por exemplo, com o ICMS. O interessante é que esse CID de combustível, esse tributo federal, 71% desse valor arrecadado em todo o Brasil, ele vai para o cofre da União. De posse desses 71% desse valor da CID de combustíveis, que também, mesmo sendo um percentual pequeno, na prática dá um valor significativo. Então, desses 71%, a União tem que repassar 29% desse valor para os estados e para o Distrito Federal. E esse estado, quando pega esses 29% da União, ele ainda precisa repassar 25% para cada município. Então é um tributo que tem uma alíquota pequena, mas ele acaba sendo aí transmitido para todos os entes federativos. Esse é o primeiro tributo que a gente vai falar sobre a gasolina, que ele tem esse patamar aí de 2%. Ainda falando sobre a gasolina, Sim, nós demais temos a gente vai falar. o PIS e COFINS, o PIS, PASEP com o COFINS, que juntando os três vai variar entre 7% a 9% de recolhimento. Por quê? Esse valor, embora seja também um tributo federal, ele varia de acordo com alguns estados. Então a média fica entre 8%, de 7% a 9%. E para onde vai esse? Na verdade, o PIS e o PASEP, o PIS é o programa que vai para os trabalhadores registrados em carteira assinada e o PASEP é o programa aí de assistência ao servidor público. Esses valores vão para os cofres, tanto dos servidores públicos como os trabalhadores de carteira registrada, para ficarem disponibilizados a serem usados nesse sentido. Esses valores vêm para isso. E a CID de combustível, por incrível que pareça, é um tributo que ele também é uma contribuição, então é um valor que ele tem uma finalidade. Uma das finalidades da CID de combustíveis, que é interessante, ela é usada para o transporte, para a mobilidade urbana, para o transporte público. Ou seja, muitas pessoas pensam que é o IPVA, que é o valor que é utilizado para as estradas, né? Mas nesse caso seria a CID de combustíveis. Aí a gente vai, né, em algumas estradas federais totalmente destruídas, as estradas totalmente mal organizadas, com pouca manutenção, e a gente fica perguntando para onde vai todo esse dinheiro. É uma questão que se deve se levantar, né, para saber para onde vai esse valor.
Mas infelizmente a gente sabe que aqui no Brasil é uma questão muito complicada. E também vamos falar nisso mais um pouco. Além disso, tem o Aproveitando o COFINS. gancho, o senhor falou sobre as estradas, as rodovias federais, né? Inclusive, a gente observa, até o senhor e todos os demais que estão acompanhando a transmissão, até nas de concessionárias, né, de privada, público-privada, que são aí a autopista que administra BR-101 aqui no trecho Macaé-Campos, essa região aqui, você vê o estado de conservação precário. Então, assim, você imagina aí na situação que vem com a situação de abrangência da União. A gente se depara aí, como o senhor falou, né, com as estradas, algumas colocando em risco os motoristas que circulam, né, os motociclistas, os caminhoneiros. Então, é lamentável o que vem acontecendo com o nosso Brasil. Exatamente. E isso só nessa CID de combustíveis. Aí tem o COFINS também, que é uma contribuição que ela vai ser muito utilizada aí para fins previdenciários, a nossa querida autarquia INSS, que é outra campeã de crítica no país. Para você ter uma ideia, é um valor significativo também, porque junto com o PIS/PASEP vai estar tendo aí aproximadamente entre 7 a 9%. E é um valor significativo. E a gente vê que a prestação de serviço do INSS, eu peço até desculpa caso algum dos amigos aí façam parte da autarquia, a crítica não é generalizada, não é pessoal, mas a gente sabe que é um órgão público que presta um serviço de péssima qualidade. Para o amigo ter ideia, eu já ouvi casos de pessoas amputadas serem informadas pelo perito do INSS que a pessoa está apta a trabalhar. Então isso é algo que precisa ser visto com muita urgência aqui no Brasil. É preciso que os órgãos públicos respeitem os contribuintes, porque é o contribuinte que arca com tudo isso. Se o perito do INSS está lá trabalhando, ele tem que entender que quem paga ele é o próprio contribuinte. A pessoa, às vezes, que recebe um benefício do governo, as pessoas têm que entender que esse benefício não é gratuito. Não existe governo que pague ninguém por conta própria. O governo só existe porque existem os contribuintes. Então é algo assim no sentido de que a população precisa ter acesso a algumas informações e entender isso. É lógico que existe o problema também das fraudes. Quantas pessoas aí, eventualmente a Polícia Federal e até a própria Polícia Civil descobre aí situações envolvendo fraudes, onde pessoas não necessitam de ter determinados benefícios e conseguem. Enfim, mas voltando para o nosso foco, a COFINS também, entre 7 a 9%, também é um tributo federal, uma contribuição, e o valor dessa contribuição vai para aí o auxílio, o financiamento aí da Seguridade Social. Mandando um abraço aqui também para Isabela Tavares, para Glorinha Toledo, lá de Teresópolis, se eu não me engano. Nós tivemos uma palestra lá com o Dr. Rodrigo Ferreira na semana há alguns tempos, muito bacana lá o pessoal de Teresópolis. A doutora Ana Paula Mengal também, advogada lá de Bangu, uma grande advogada também que luta aí pelas nossas prerrogativas, está sempre aí enfrentando grandes obstáculos em prol de nossa classe aí da OAB. E além dessas, bom dia Cláudio, um abraço. Então, além de tudo isso, além da CID Combustível, da PIS e COFINS, que são tributos federais, ainda na gasolina nós temos aí agora o campeão dos problemas aí dos tributos, que é o ICMS. O ICMS nos combustíveis, na gasolina, é algo extremamente caro. Você tem uma ideia, varia entre 28% a 32% ou 34%, porque me parece que o Rio de Janeiro está aí tentando chegar a 34%, que é o lugar que cobra a gasolina mais cara do Brasil, Rio de Janeiro. Inclusive em Macaé, sua cidade, né, que é produtora também de petróleo, 71% do petróleo no Brasil ele é produzido no Rio de Janeiro. Então eu não entendo por que aqui ainda é mais caro. Se é tudo feito aqui, é algo assim que a gente fica difícil de entender. Um abraço aí a Luiz Alessa, lá de Minas Gerais, meu amigo contabilista Gilmar Conceição,
Até minha esposa está assistindo aí, Isabelle e Cristine. Um beijo, meu amor. Enfim, estamos aí com uma tributação elevadíssima no ICMS, que é o maior tributo aí e o problema é muito grave porque você ouve eventualmente nos noticiários as pessoas falarem: ah, mas o governo Temer tem que reduzir os tributos para melhorar, para baixar o preço dos combustíveis. A maior tributação é no ICMS. E os estados, eles não vão querer perder receita. Não vão querer reduzir o ICMS por conta de um problema ligado aí à Petrobras, ligado ao Estado, ligado à União. Inclusive, teve uma reunião na semana passada entre a Confaz, que são a, os secretários de Fazenda de todo o Brasil, se reuniram e 6 estados já deixaram claro que não vão reduzir as alíquotas do seu ICMS. Então, as Assembleias Legislativas, os deputados já se posicionaram no sentido de que não vão querer reduzir essas alíquotas. Um abraço aí, Gabriela, bom dia. Enfim, é algo muito complexo que vai além dessa questão tributária. Temos uns problemas muito sérios. Mas, enfim, dentro da gasolina, nós temos aí 2% de CID de combustíveis, entre 7 a 9% de PIS/COFINS e 28 a 34% do ICMS, que é um imposto que vai para os estados e o Distrito Federal. Por ser um imposto, um tributo que ele não tem uma contraprestação específica, não tem uma finalidade específica. O imposto, inclusive, é o tributo mais conhecido no Brasil. Muitas pessoas acabam se confundindo quando vão usar o nome tributos e acabam falando impostos. Nós temos impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimo compulsórios e a contribuição especial, a contribuição social. Mas o ICMS, por ser um imposto, ele é utilizado pelos estados para seria aí o melhor administração. Aqui no Rio de Janeiro nós temos um problema muito grave porque estamos passando, existem funcionários públicos que não estão recebendo em dia há muito tempo. O Rio de Janeiro continua pegando empréstimos aí ao governo federal e não se sabe quem vai pagar essa conta. Fruto aí de problemas de administração e de corrupção no estado do Rio de Janeiro durante anos e que está refletindo no bolso do consumidor, do contribuinte, que tem que arcar com essa quadrilha que se formalizou no nosso estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que outros estados também estejam passando por isso. E a questão é muito grave. O governo do estado, mesmo sendo proibido, concedendo renúncia fiscal a algumas empresas, no tocante até o ICMS. Então, nesse primeiro bloco aí, referente à gasolina, nós temos isso. 2% CID de combustíveis, governo federal. 7 a 9% PIS/PASEP/COFINS, também um tributo de competência da União. E aí entre 28 a 34% do ICMS, tributo esse voltado para os estados federativos. Agora, doutor, a pergunta aí dos internautas, né, que devem estar assim, tentando pleitear essa pergunta e tentando acompanhar o que realizado os protestos aí, a fim da redução desses impostos. É possível, havendo essa redução, é possível sem ter o prejuízo para os cofres da União, na parte de PIS, COFINS? Então, a redução dos tributos por si só, ela não vai resolver o problema do consumidor final. A gente falando assim sobre a tributação no consumidor final. Temos a tributação relativa à produção, à refinaria, distribuição e nos postos de combustíveis e o consumidor final, que é quem compra nesses postos. Não vai resolver apenas em si a redução dos combustíveis. Por quê? Da tributação. Nós temos aqui no Brasil a Petrobras, que é a nossa empresa, Sociedade de Economia Mista, mas ela é uma estatal, que tem capital majoritário do governo. E a Petrobras vem passando por problemas há muito tempo, e com essa questão aí do desvio de verba, que segundo peritos da Polícia Federal ultrapassaram a margem de 42 bilhões de reais entre 2004 e 2014, alguns outros órgãos de fiscalização e alguns especialistas
Chegam a dizer que esse valor pode até ser dobrado, até hoje, nós estamos já em 2018. E a Petrobras é o carro forte no que se tange a combustível no Brasil. Eu vejo pessoas falando, mas a Petrobras ela não é a única, não é só ela que produz combustível. É uma situação muito complexa. Tudo que se fala em combustível aqui no Brasil, nós temos o reflexo da Petrobras. O que ela faz vai refletir em todas a cadeia aqui de combustíveis, principalmente a questão do combustível fóssil. Então é muito preocupante porque a crise da Petrobras ela se reflete em tudo. Vai se refletir, obviamente, no consumidor final. Então, além desse problema da Petrobras, desse rombo de 42 bilhões que pode chegar a 80, mas vamos trabalhar na casa de 50 bilhões de reais, que é um valor absurdo, é muito dinheiro. E o que, que acontece? Alguém tem que pagar essa conta. Alguém tem que pagar esse rombo. Esse dinheiro precisa voltar para o erário, para o cofre da Sociedade de Economia Mista. Então, como que esse dinheiro vai voltar? Volta através dos tributos. Desde 2004, desde 2014, aí, principalmente depois que o governo Temer assumiu, a tributação foi sendo elevada. A culpa é de quem? A culpa são de todos os envolvidos com essa questão da corrupção. Todos esses que foram presos e alguns aí que possam vir a ser presos, empresários, políticos, eles foram responsáveis por esse grande numerário ser retirado aí da Petrobras. E quem paga? É o consumidor final, porque precisa ser aumentado o valor das alíquotas, dos tributos, para poder cobrir o rombo desse valor. Somado-se a isso, nós temos o problema dos roubos e dos furtos de combustíveis. Para o amigo ter uma ideia, para você, Magno, e todos os nossos amigos terem uma ideia, só no Rio de Janeiro, em 2017, foram desviados 300 milhões de reais, segundo a Polícia Civil, só em caso de furtos e roubos de combustíveis. Como assim? Existiam empresas especializadas, empresas aí de criminosos, né? Especializadas em furtar o duto do combustível direto da Petrobras. Os caras colocavam uma bomba, um combustível e puxavam ali. E só diagnosticado aí, verificado pela Polícia Civil, foram 300 milhões de reais em 2017. Esse valor também pode ser aumentado, bem elevado ainda. Então temos, além do desvio de verba da Petrobras, o problema do furto e roubo de combustível, que aí não é o da Petrobras, é o problema dos criminosos que existem no país, que ficam furtando, quadrilhas especializadas nisso, existem aos montes. Além disso, temos o problema da sonegação de tributos de alguns postos de combustíveis, de algumas refinarias, enfim, algumas empresas aí fazem um planejamento tributário mentiroso, um planejamento tributário falso e acabam furtando, sonegando os tributos. Então tudo isso acaba prejudicando o cofre, o erário, o dinheiro não chega. Somado-se a isso, a esse problema do desvio do dinheiro da Petrobras, do desvio de nossos tributos, nós temos um problema muito grave no Brasil que não é de hoje, que é a questão do inchaço da máquina pública. Não é possível, em tempos de crise, o Brasil ter existir tantas pessoas, tantos funcionários fantasma nos três poderes. Funcionários que não pagam tributo, funcionários que têm um peso muito grande no orçamento, seja da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, e muitos desses funcionários sequer comparecem às suas repartições. Temos um problema do inchaço da máquina pública, um problema da ineficiência dos nossos políticos, seja aí na federal, no estadual, no municipal, e isso tudo corrobora para esse problema da alta dos tributos no consumidor final. Então, se reduzir a PIS e COFINS, que vai variar aí entre 7% a 9%, conforme você me perguntou, mesmo que você coloque a alíquota a zero, isso daí não vai ter um reflexo muito grande no final das contas. Então, a questão é muito grave, muito maior do que está se passando aí pelos órgãos, pela imprensa, que infelizmente até tem reduzido algumas informações. A questão é muito mais grave. A questão da greve dos caminhoneiros que parou o país foi muito mais grave até do que foi noticiado.
noticiado. Repito, a greve legítima dos trabalhadores, mas que teve reflexo em outras situações, em pessoas aí que não tinham culpa. Por mais que a maioria dos caminhoneiros trabalharam de forma pacífica, acabou tendo um reflexo um pouco bem negativo aí na sociedade, que não tem culpa de viver aí num país que, infelizmente, a corrupção e a impunidade são os causadores dos nossos maiores problemas. Um abraço também ao amigo aí Então, Josué e a Tatiana. então, doutor, o senhor disse que nem se zerasse o PIS e COFINS, né, o consumidor final, né, o motorista, ele iria sentir. Então, de que forma o consumidor, ao abastecer, havendo alguma manobra aí do governo, como que é esse procedimento para o consumidor final ele sentir o valor reduzido? Então, a questão é complexa, então nós vamos depender de muitas situações. Primeiro que o tributo ele não pode ser aumentado assim ao bel prazer. Um ICMS, por exemplo, não pode o governador chegar lá e reduzir. Precisa passar pela Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa precisa votar, precisa ter aí o apoio dos deputados. Então é uma questão aí, embora o amigo aí, Mauro Nascimento, tá falando ali blá blá blá, mas é uma questão que eu acredito que seja uma questão muito séria. É uma questão que, por exemplo, faltam 5 meses, salvo me engano, aí para as eleições. É o momento de nós escolhermos aí os nossos representantes que venham a atuar em prol de reduzir essa tributação. Isso é possível com o apoio aí dos nossos representantes. Uma coisa que também reflete nisso são as nossas escolhas. O brasileiro aí vota muito mal, escolhe muito mal os representantes, isso tem um reflexo final, porque nós dependemos deles, nós ainda vivemos no sistema democrático. Alguns dizem que isso daí é teórico, mas ainda é democrático. Então depende de alguém que esteja lá com a caneta na mão votando para que esses tributos sejam reduzidos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem deputado que quer aumentar ainda mais a alíquota. Então o contribuinte precisa saber, ter acesso a essas informações, ver qual deputado que está votando para aumentar o combustível. Porque não é possível aumentar o combustível e continuar mantendo cartão corporativo, continuar mantendo valores altíssimos aí de funcionários fantasma. Tem deputado que tem 5 a 10 motoristas. Para que isso? 5 a 10 veículos, no valor de R$ 100.000 cada veículo. Tudo isso daí vem inchar a máquina pública. O governo não tem dinheiro. Aí, em vez dele cortar de si próprio, como o Michel Temer deveria fazer, reduzir a cartões corporativos, passeio de avião com familiares, gastos desnecessários, eles vêm jogar para cima da população, que já é quase que escravizada, já sofre tanto aí, com tantos tributos. Um dos países que tem a maior carga tributária do mundo, que é o Brasil, mas algumas pessoas, mas alguns países têm uma tributação também elevada. Sim, existem países que também têm a tributação elevada. Ocorre que esses países têm uma contraprestação ao seu contribuinte. Os países que têm uma tributação também elevada, como o Brasil, possuem hospitais de referências, universidade pública gratuita, nível superior para todos os habitantes, tem segurança pública, não tem um número tão grande de homicídios nesses países, aí fica muito mais fácil. Agora, o que adianta pagar tributação e não ter contraprestação? Existe aí uma campanha num grupo chamado que o problema não é o posto, o problema é um imposto. Ou seja, é uma tributação que não tem contraprestação. A gente vê que ele deveria ser destinado a determinados fins e não é. E uma coisa muito grave que acontece aqui no Brasil também, uma crítica construtiva no sentido dos órgãos de fiscalização. Os órgãos de fiscalização não produzem tanto efeito como deveriam. E o valor que custeia esses órgãos também administrativos é altíssimo. Muito dinheiro é destinado para esses órgãos e não tem a contraprestação. Então é muito preocupante. A questão em si da redução dos tributos não irá resolver. Temos um problema que precisa passar pela fiscalização tributária dos sonegadores de tributos, precisa passar sobre a questão policial das pessoas que furtam e roubam combustíveis.
as pessoas que assaltam postos de gasolina, aí o seguro do posto fica muito alto. Esse dono de posto de gasolina também, que recebe aproximadamente 10% sobre esse valor dos combustíveis, ele também tem uma alta carga tributária, porque ele tem vários funcionários que ele tem que arcar. Aí ele paga tributo na energia elétrica, que é um dos tributos mais altos do país, o ICMS, que ainda paga indevido. Ele paga contribuições que não deveriam, ele paga o IPTU, enfim, são diversos tributos também sobre os postos de combustíveis. Então todo mundo paga muito e ninguém sabe para onde vai esse valor, ou melhor, o valor não chega no destino que deveria, segundo a legislação que os criou. Então é muito mais complexo. Enfim, apenas a sociedade em toda, em geral, os órgãos de fiscalização, os especialistas, as pessoas de bem desse país, os políticos sérios que estão com interesse em melhorar a qualidade do país, e para que isso acontecer depende do voto do contribuinte, do voto do consumidor. Para quem está chegando agora na nossa live, quero mandar um abraço aí para o pastor Wallace Rodrigues, que está nos acompanhando aqui de Macaé. Para quem está chegando agora, nós estamos entrevistando aí o Dr. Márcio, tributarista, advogado e professor especialista em Direito e Processo Tributário, pós-graduado em Direito Tributário, Direito Público, Direito Previdenciário e docência do ensino superior, membro da Comissão de Assuntos Tributários, OAB, e membro da Comissão de Direito Previdenciário, OAB, Barra da Tijuca. Falando em Barra da Tijuca, falando na capital, como que anda aí a questão dos valores dos combustíveis? Teve uma discrepância, muitos valores abusivos. Como que está, doutor? Então, mando também um abraço aos amigos que estão aí, Carolina Noronha, Tainara Queiroz, os amigos aí de Macaé também. Então, aqui com essa greve dos combustíveis e alguns postos que ainda estavam funcionando, aí já vem o lado da má-fé também do dono do posto de gasolina. Por quê? Alguns postos estavam cobrando aí até R$ 10 o litro do combustível, ou seja, mais do que dobrou o valor. E infelizmente a população desesperada, dependendo, muitas pessoas criticam, vejo aí nas redes sociais, mas a culpa é do brasileiro, que ele é burro, ele vai lá e abastece. Mas pensa, uma pessoa que tem, por exemplo, um bebê em casa, um pai de família que tem uma criança, que tem um idoso, uma pessoa deficiente, e ele não tem combustível no carro, ele vai dar sim uns R$ 10 no litro, até mais, porque ele está naquele momento de desespero. É lógico que outras pessoas poderiam realmente esperar mais um pouco. Mas algumas pessoas, não, porque o cara vai depender de uma ambulância. A ambulância não vai chegar na casa dele com a greve. Não tinha combustível nas ambulâncias. Viatura das polícias nós víamos bem pouquinho na rua. Os bombeiros também não se viam. Ou seja, não tinha combustível para ninguém. Então foi uma questão de má fé de alguns postos, de alguns empresários. Alguns foram multados, alguns postos foram fechados. E infelizmente houve sim esse aumento abusivo, chegou a custar R$ 10, mas agora já está voltando a ser restabelecido e está variando aí entre R$ 5, 5,50 aqui, pelo menos na cidade de Niterói e aqui próximo ao Rio de Janeiro. Um abraço aí também para Larissa Bertucci, que está nos acompanhando aí na rede, a Carolina. A gente vai ler os comentários aqui do pessoal, inclusive quem tiver alguma pergunta que esteja nos acompanhando aí através da live simultânea aqui da fanpage do blog do Magno Silva, o Josué Andrade, ele fala assim: é impressionante como esse dano chamado corrupção interrompe a linha de raciocínio de profissionais gabaritados como estes em sua explanação sobre assunto que eles dominam. Não há como arguir esse prospecto tributário sem tocar no tema. Parabéns, mestre Márcio. Josué Andrade. Também tem a Ana Paula, que fala boa vontade, gente capacitada, interesse coletivo, isso que precisamos. Chega de roubo. Um abraço aí, grande Josué, Ana Paula, são grandes doutrinadores, grandes juristas aí que estão também nesse mesmo raciocínio, assim como você e como grandes pessoas que, na verdade, nós não queremos um país assim. Nós trabalhamos, nós estudamos
para que nós possamos ter uma vida melhor, para que possamos ter uma qualidade de vida de maneira íntegra, de maneira honesta. Infelizmente, nós somos os maiores prejudicados, porque o trabalhador de bem, ele é o maior prejudicado nesse país. Porque o corrupto ele já está tão acostumado com a, com a questão da criminosa que ele não se preocupa, ele continua. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, há poucos dias, um ex-deputado da cidade de São Gonçalo com R$ 1 milhão pego dentro de sua casa. Dinheiro esse que, segundo investigações, tirado de remédio de posto de saúde. Então é algo assim que é desumano, algo que afronta a dignidade da pessoa humana. Políticos que furtam dinheiro de merendas escolares, de remédio. Nós precisamos ter uma questão punitiva maior para essas pessoas, porque o dano causado a eles é muito grande. Talvez assim nós juristas nós não temos acesso às maiores comunidades, mas tem pessoas que morrem porque não tem um remédio que custa R$ 50, R$ 30, porque não tem disponível às vezes na rede de saúde. E aí às vezes vai procurar a defensoria pública, demora muito tempo. Embora tenhamos aí grandes defensores públicos, eles não têm como humanamente tomar conta de tantas pessoas aí para buscar esse direito. Então acaba a pessoa morrendo porque não tem um remédio. Às vezes uma coisa simples, diabéticos, enfim, diversas pessoas que acabam sendo prejudicadas por conta do furto. Então a questão tributária, a gente acaba tendo que falar, é um pouco tenso esse assunto. Eu às vezes faço algumas palestras, né, na OAB, e eu sempre abro as palestras dizendo que a minha crítica não é pessoal contra ninguém, mas é impossível a gente falar de direito tributário no Brasil sem falar sobre o tema de corrupção, porque o nosso tributo não chega no destino devido. Então, se nós não falarmos nisso, a gente vai estar fazendo uma mentira. Então, graças a Deus, eu faço parte lá do Centro de Documentação e Pesquisa da OAB. Inclusive, mando um abraço ao meu coordenador, Dr. Genilto Castilho, e ele sempre me deixa muito à vontade nas minhas exposições, porque eu falo para ele o seguinte: eu preciso falar aquilo que é a realidade. Eu não posso chegar aqui e fazer média nem com A e nem com B. Eu tenho que falar aquilo que está dentro da nossa realidade do país. E graças a Deus, a OAB aqui no Rio de Janeiro tem aberto as portas, tem me deixado bem à vontade para falar desse tema, e algumas universidades também. Ano passado eu estive lá na cidade de Tangará da Serra. Até um abraço para os amigos lá da Unic, Tangará da Serra, em Mato Grosso, no estado de Mato Grosso. E você anda aí por alguns estados, São Paulo, Minas Gerais, e vê que a preocupação tributária não é só aqui nossa, é em geral. Então os problemas são generalizados por todos os campos. Nós temos sempre os mesmos problemas. É o tributo que chega e não, o contribuinte paga e ele é desviado, não chega no local devido. Diversos municípios do Brasil estão sem prefeito. E a gente precisa entender essa fiscalização que precisa ser feita preventiva, ou seja, não precisa esperar o político desonesto tirar, os políticos, os empresários tirarem o dinheiro do cofre. Tem que ser feito isso antes, mas não esperar. Por exemplo, aqui no nosso caso do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral, que está preso, quanto tempo ele ficou aí no governo do estado? Ele ainda foi reeleito, ainda colocou um outro político da base dele. E por que demorou-se tanto tempo? Precisou o governo federal, o Ministério Público Federal, intervir para que ele pudesse ser punido. Ou seja, passa-se muitos anos e esses órgãos de fiscalização leva-se muito tempo e esse valor não é restabelecido. Ou seja, para onde foi o dinheiro que foi desviado? Então é muito, muito difícil a nossa situação tributária no Brasil. A gente vai já chegando na reta final, até para não tomar o tempo do Dr. Márcio, né? A gente não vai se alongar muito, mas eu gostaria que o senhor fizesse aí as considerações finais, né? E dando as últimas informações aqui dessa participação. Espero que o senhor esteja participando mais vezes, outras oportunidades, outros temas, né? E a gente agradece aí a participação do senhor. Bom, imagina, Magno, eu sou muito feliz, muito grato pela oportunidade de estar aqui com você, com o pessoal do seu blog, do blog Magno Silva, todos os seus amigos aí de Macaé, nossos amigos aí das redes sociais. Para mim é um privilégio estar podendo participar de um tema tão complexo.
mas fico aí muito feliz de por esse convite que você fez. E já caminhando para o final, só para deixar bem claro, então a questão dos combustíveis ficou na gasolina, a gente paga 2% na CID de combustível, de 7 a 9 do PIS e COFINS, e entre 28 a 34% do ICMS. O diesel também, que está sendo tentado uma redução pelo governo federal, também pagamos 2% na CID, 7 a 9 PIS e COFINS, e aí vai variar entre 12 a 25% do ICMS. O etanol, que não é produzido na refinaria de petróleo, ele é na refinaria de cana-de-açúcar, já tem a tributação menor, ele não vai recolher o CID, sim 7 a 9% do COFINS e entre 12 a 30% do ICMS. E ainda posso falar do GNV, que vai pagar 8% no PIS e COFINS e 12% do ICMS. Por isso que o GNV ele é mais barato, né? As pessoas veem um desconto bem grande na questão da redução. Então, finalizando isso daí, o que a gente pode fazer é continuar lutando, batalhando. Essa paralisação dos caminhoneiros foi interessante para chamar atenção, no sentido de chamar atenção à sociedade em geral, para poder lutar pelos seus direitos, buscar dias melhores, pressionar aqueles que administram o nosso país. Então, nós estamos aí próximo das eleições, nós temos que brigar no sentido de reduzir a máquina pública, reduzir cartão corporativo, gastos desnecessários. É preciso o governo cortar do seu próprio gasto, gastos absurdos nos três poderes. Aí a gente tem o poder legislativo, o executivo e o judiciário com gastos absurdos. Nós temos taxas judiciárias muito elevadas cobradas, e isso daí faz com que muitas pessoas não tenham tido acesso à justiça. Nós temos questões tributárias que precisam ser vistas, redução de tributos e muito mais do que isso, fiscalização na Petrobras. É preciso buscar esses 50 bilhões de reais que foram sonegados, desviados da Petrobras, e que eles sejam repostos pelas pessoas que estão presas. É preciso os órgãos de fiscalização descobrir onde está esse dinheiro e ser devolvido no seu total, integral. Ser devolvido esse dinheiro, é preciso ser reduzidas as alíquotas dos tributos através dos nossos representantes. Então aí eu deixo essas alternativas. É lógico que são alternativas aí superficiais, tem muito mais coisa que precisa ser vistas. Isso só vai poder ser discutido com toda a coletividade, todos os interessados, todas as pessoas de bem, trazendo suas opiniões juntos, e aí sim nós vamos poder resolver. E aí eu finalizo agradecendo a todos vocês, os amigos das redes sociais, e lembrando que falta menos de um mês para a Copa do Mundo e menos de 5 meses para as eleições. O que será que nós precisamos mais estar atentos a eles? Então espero que possamos fazer essa reflexão e escolher os melhores políticos e não aceitar nenhum tipo de corrupção na política do nosso país, para que a gente possa almejar um futuro melhor para os nossos descendentes, porque infelizmente a curto prazo nós não teremos nenhuma mudança. Ok, doutor, eu agradeço, tá? Desejo um bom final de semana e espero, assim como todos, espero que o Brasil saia desse momento tão difícil, um momento bem complicado aí para o nosso povo. Muito obrigado, grande abraço. Um abraço. Conversamos aí com o doutor Márcio, ele que é tributarista, advogado e professor, especialista em Direito e Processo Tributário, pós-graduado em Direito Tributário, aqui na nossa live. Muito obrigado a todos e brevemente a gente volta com um outro tema e futuramente o doutor Márcio volta aí a fazer a participação com outros temas também. Muito obrigado a todos, um bom final de semana. Obrigado, doutor Márcio.